conjunta. Você pode me parar e falar assim, peraí, Vinícius, na P1 a gente viu densidade de probabilidade conjunta, mas a gente viu para o caso discreto. Agora a gente vai ver para o caso contínuo para fechar de vez a nossa conversa e esse aprofundamento na teoria das probabilidades. E eu vou dizer que o caso discreto para o caso contínuo, teoricamente, mesma coisa. Mesma. A única diferença é que no discreto a gente ia somar as probabilidades uma a uma igual a 1. No contínuo a gente vai usar integral, a gente vai usar uma matemática mais robusta para fazer essas operações, mas em essência não deixa de ser a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Acompanha aqui comigo. Se eu tenho uma função que depende de duas variáveis, uma função densidade de probabilidade que depende de duas variáveis, digamos, x e y, se eu integrar ela tanto em x quanto em y, resulta 1. E da onde vem esse raciocínio? Se eu integrar minha função em todo o seu domínio, retorna o espaço amostral. E a probabilidade de ter o espaço amostral é sempre 1. E esse conceito foi o primeiro conceito que a gente viu na primeira aula de probabilidade. Então, é realmente partindo das origens. E aqui vai ser uma integral dupla. Eu espero que vocês estejam alinhados com esse conceito, porque aqui eu não vou me prolongar em como dizer, em como resolver integrais duplas. Você tem o auxílio aí do seu material de cálculo, de algum software, enfim. Tem alguns conceitos que você tem que saber, por exemplo, qual variável eu integro primeiro, qual que eu integro por último. É algumas coisas que não dá nem tempo de eu me desmembrar sobre, mas é algo que é esperado que vocês saibam. Mas, na maioria das vezes, e maiorias mesmo, é intuitivo. Então, vamos dar sequência. Eu sei que se eu integrar a minha função de densidade de probabilidade conjunta de duas variáveis, a minha bidimensional, integrar ela duplamente em dx e dy, retorna 1. Beleza. Só que espero que esteja claro, mas é basicamente o carro forte desse tópico. Que, de maneira geral, é calcular uma área delimitada por dois limites. Nesse caso, se eu tenho limites definidos, A, B, C, D, números mesmo, não variáveis, eu vou ter uma figura. Nesse caso aqui é um quadrado. E aí, dando sequência àquela história de integrar a FDP retorna a probabilidade no intervalo, eu tenho essa consequência para a probabilidade conjunta. A probabilidade de x cair no intervalo AB e de y cair no intervalo CD é integral dupla nos intervalos da f em dy dx. Poderia fazer dx dy? Nesse caso, eu poderia, porque está tudo independente, os limites são tudo números, então está liberado. A exceção vai ser para o caso do limite superior e inferior de alguma das variáveis ser função da outra variável. Aí vem uma questão mais ligada ao cálculo que você tem que prestar atenção. E aí, lembra que quando a gente estava trabalhando da função da distribuição de probabilidade conjunta para o caso discreto, a gente calculava a marginal, que eu lembro muito bem que o Thiago até falou, a gente vai marginalizar uma variável e dar olhos só para uma. Ou seja, se eu quero a marginal de x, eu vou integrar minha função em y. Ou seja, eu vou ver todos os valores de y e vou jogar para o canto. E agora o resultado vai ser só em x. É a função densidade marginal de x. Para o y, maneira análoga. Se eu quero a distribuição marginal de y, eu vou integrar minha função em x. E por que eu estou dando essa ênfase? Porque é muito comum a gente fazer essa confusão de, putz, eu quero a marginal em x, eu vou integrar em x. Errou o exercício, tirou 0, nabo. Preste atenção nisso. Se eu quero a marginal em x, eu integro em y. Se eu quero a marginal em y, eu integro x, respeitando os seus intervalos. Anota isso para não esquecer, porque pode ser pegadinha. E no caso das variáveis serem independentes, eu tenho essa propriedade. No caso das variáveis x e y serem independentes, a multiplicações das suas marginais resulta a minha FDP bidimensional original. Isso aqui é usado em exercício, pode ser usado em verdadeiro ou falso, enfim, é bom vocês saberem para o caso de necessitar o uso dessa propriedade. Vamos fazer um exercício só para assimilar um pouco essas integrais, que pode ser um pouco demais para ver de uma vez, e aí a gente vai ver
acho que o último tópico dessa apostila e do nosso Fuja. O exercício 2 diz o seguinte: a função densidade de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y para uma constante c é dada por f de xy é igual a c vezes x elevado ao cubo, nesses domínios em que x varia de 0 a 2 e y de 0 a 1, e zero caso contrário. Beleza, tem a minha função. E ele pede a densidade marginal de x para o intervalo 0, 2. Primeira coisa que eu vou fazer, e primeira coisa que vocês devem fazer se vocês verem uma constante que não está definida. Define a constante. E como que eu vou definir a constante? Varre todo o espaço amostral e iguala a 1. Essa conversa que a gente vê desde a primeira aula que vem da definição do espaço amostral. Se eu fazer para esse caso a integral em x e y, poderia ser em y e x? Poderia, nesse caso. Se eu fizer a integral de x de 0 a 2 e de y de 0 a 1 da função c vezes x ao quadrado, x ao cubo, bota ali no seu software, resolve na mão, independente, você retorna que c é igual a 2. Descobriu o valor da minha constante. Ou seja, eu posso reescrever que a minha função f de xy é igual a 2x ao cubo ou 0 para os intervalos dados no enunciado. Beleza, tenho a minha função. Agora sim eu posso trabalhar e achar o que ele me pede. Ele pede a distribuição marginal de x. E eu vou repetir aqui mais uma vez para ficar fixo para vocês. Se eu quero a marginal de x, eu integro em y. Ou seja, a função marginal de x é a derivada da minha FDP em y. Não esquece disso, pode ser nabo, então, atenção. Se eu fizer essa integral, eu sei que o c vale 2, eu posso tirar da minha integral se eu quiser, enfim, cada um resolve do jeito que achar mais prático o cálculo das integrais, eu retorno que a minha função, a minha distribuição marginal de x é igual a meio, então, alternativa D dessa minha questão 12. Beleza, até aqui espero que esteja tudo bem, qualquer dúvida vocês dão um toque aqui, liga o microfone, manda no chat, eu vou seguindo. Último tópico, para fechar, para a gente ir tranquilo para a prova. Distribuição condicional. A gente vê sempre aquela coisa da probabilidade condicional, e aí vai ser a probabilidade da intersecção sobre a probabilidade daquela condição. Para o caso das funções bidimensionais, é algo até análogo, você pode fazer uma certa analogia, pode ser até mais fácil de decorar, mas é dado por esse retângulo aqui laranja. A função condicional y dado x, que é indicada por essa notação aqui, y dado x, vai ser a função em duas variáveis dividido pela marginal de x. Então, se a função y dado x é f de xy sobre marginal de x, a função de x dado y vai ser f de xy marginal de y. Percebe a simetria? Tem que respeitar sempre esse padrãozinho. A condição vai determinar qual marginal eu vou trabalhar, e aí você consegue achar a distribuição condicional que o exercício pode pedir aí num eventual enunciado. E vamos ver um de exemplo para ver se fica mais imagético aí o que a gente está conversando. A função densidade de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y é dado por f de xy é 2 vezes x mais y, quer dizer, x mais 3y, perdão. E x varia, x é menor do que 0, menor do que y, que é menor do que 1. Esse tipo de intervalo, eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado, que é um intervalo que tende a confundir, e eu já vou dizer por quê. E ele pede a densidade condicional de x dado y para x menor que 0, menor que 1. A FDP pedida, a função densidade de probabilidade, eu não estou xingando ninguém, eu estou falando o nome da função, é f de x dado y, que vai ser a função bidimensional dividida pela marginal de y. Primeiro passo, vamos descobrir qual que é a marginal de y. E repito mais uma vez para ninguém esquecer, se eu quero a marginal de y, eu integro em x. Se eu quero a marginal de x, eu integro em y. É sempre esse padrão, esse oposto. Se eu integrar a minha função em y,
a minha função em x, porque eu quero a distribuição marginal de y, resulta em 7y ao quadrado. E esse é um exercício que já vieram dúvidas lá no nosso e-mail, no nosso Instagram, que o pessoal faz essa integral e resulta em outro valor que eu nem me lembro, que nem tem nas alternativas. É porque a maioria dessas pessoas estavam fazendo a integral de 0 a 1 de 2x mais 3y dx. Se você faz assim, dá errado, nabo. Tem que ser de 0 a y por causa desse tipo de intervalo construído aqui no enunciado. Ah, mas ele não falou no enunciado que é x variando de 0 a 1. Falou, mas o x é sempre menor do que y, que é menor do que 1. Eu sei, tipo, é algo que só existe para confundir, mas a gente tem que respeitar o intervalo original da função. Nesse caso, a gente faz dessa maneira indicado no retângulo amarelo. Mas, se o nosso intervalo fosse dado dessa maneira aqui, ó, assim, aí sim estaria certo fazer uma integral desse jeito. É diferente, perceba isso. Essa maneira de fazer a anotação dos intervalos não é à toa, não é capricho, ela realmente tem um motivo e tem uma diferença com o que a gente está acostumado. Então, eu peço para vocês prestarem atenção nisso, que é um erro muito comum nesse tipo de exercício. Porque, de resto, é só isso. Você já tem a função original, você descobriu a marginal, você bota uma sobre a outra, simplifica se precisar simplificar, vê outras alternativas e corre para o abraço. Não passa muito disso. Maior atenção que você tem que ter é com esse tipo de notação para intervalos. Bom, eu acho que até aqui a gente viu tudo que pode cair na P2. Deixa eu parar de compartilhar para dar uma conversa final. A gente viu modelos discretos, variáveis discretas, aquelas que vocês já estão familiarizados, modelos contínuos, para variáveis contínuas, que vocês também devem estar, eu espero que estejam familiarizados, e função de densidade de probabilidade conjunta, que é o caso bidimensional das variáveis contínuas que a gente vem vendo. E para finalizar, eu vou dizer assim, ó, a metodologia de resolução, ela é muito clara. Ou seja, se você bater o olho e identificar o tipo de exercício que está sendo cobrado, é efeito dominó, as coisas vão andando. Você bate ali o olho no formulário, você tem os valores esperados e as distribuições, tem os valores esperados e as funções de densidade de probabilidade, assim como as variâncias. Você sabe fazer os exercícios. Eu diria que o maior problema é identificar o tema que o exercício está tratando. Então, muita atenção na hora de ler o enunciado, cuidado com essas pegadinhas, lembra das propriedades de falta de memória, lembra dos intervalos que podem aparecer em notações um pouco confusas, lembra de checar a sua tabela de distribuição normal para o tipo de abordagem que ela adota. Enfim, esteja atento aos detalhes, que aí eu acho que a sua prova tende a ser mais aproveitosa, otimizada, enfim. Espero que todos nós vamos bem aí na prova, nessa, nas outras, e eu espero que todo mundo tenha feito bom proveito desse Fuja. A gente tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Professor, Opa, pode falar. na questão 13, se fosse o contrário, se fosse f de y dado x, ficaria de x a 1 ou de 0 a 1? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Você disse, se ele pedisse f de... Se fosse f de x dado y? y dado x, se fosse o contrário, a integral, os Tá. limites de integração seria de x a 1? Eu teria que ter f de xy dividido pela marginal de x. A marginal de x seria a integral de f de xy dy, vamos dar atenção a esse detalhe. E aí, essa é a pergunta que você está fazendo, se teria que ser de 0 a 1. Não, deveria ser de x a 1, porque eu tenho que respeitar
essa anotação aqui, esse intervalo que ele deu no enunciado. Beleza? Ficou claro? Ficou sim, muito obrigado. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, alguém? Vinícius, Opa, pode falar. dá para me ouvir? Dá sim, dá sim. Opa, beleza. Eu fiquei com uma dúvida, quer dizer, na verdade eu nem tenho certeza sobre a minha dúvida. Pera só, deixa eu achar, ó. É na distribuição uniforme, se eu não me engano. Mas é sobre a integral. A integral, se eu não me engano, eu vou até encontrar aqui para não falar errado, mas no PDF que vocês disponibilizaram, se eu não me engano, a integral que está dando a função probabilidade, ela é tá de A a X. Ela não deveria ser de A a B? Deixa eu achar aqui. Tá, já entendi sua pergunta, já explico. Só deixa eu me localizar aqui. Você diz essa aqui que está de A a X, certo? É porque esse tipo Isso. Perceba que eu estou querendo a probabilidade da minha variável assumir um valor menor do que X. Isso é o que ele está pedindo, isso é o que o modelamento dessa distribuição de probabilidade propôs para esse caso. Se ele quer a probabilidade da minha variável assumir valores menores do que X, eu tenho que partir do menor valor do meu intervalo até X. Ou seja, se meu intervalo vai de A a B, eu vou partir de A até X. Entendeu? Depende sempre do estilo de pergunta que ele está pedindo. Se ele pedisse, por exemplo, a probabilidade de x ser maior ou igual a x, vamos supor, p de x maior ou igual a x, aí seria a integral da minha função em dx de x até b. Entendeu? Tenta pensar sempre na figura que você está trabalhando. Ficou claro? Entendi. Eu não tinha prestado atenção nisso, né? Até porque faz sentido, né? Porque multiplicando pelo 1 dividido por b menos a daria 1 total, né? Faz sentido. Aí fica Beleza, obrigado. isso aí. Obrigadão. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou dar uma olhada aqui no chat. Nenhuma dúvida no chat. Bom, eu vou ficar aqui mais, acho que uns 5 minutos. Se alguém tiver uma dúvida, fica à vontade aí para ligar o microfone e mandar no chat. E quem não tiver dúvida, então boa noite aí, bom descanso, boa prova na segunda. E a gente aqui da THM fica à disposição. Se alguém precisar de alguma coisa, é só entrar em contato que a gente faz o possível e o impossível aí para ajudar. É isso, gente. Brigadão, boa noite. Fico aqui mais 5 minutos. Agora eu acho que eu posso parar, né? Acho que pode parar a gravação, sim.